Manhã Diversa está de volta e agora para nossa resenha esportiva, claro, estou aqui com meu parceiro Gabriel Luterbach para a gente falar de clássico, né, Gabriel? Bom dia. Bom dia, Bárbara, bom dia, pessoal de casa. Feriadão, a gente está aqui para poder falar de futebol e vamos falar sobre o clássico Botafogo contra o Flamengo. O Botafogo venceu por 3-2. Vamos conferir. A primeira chance da partida foi nos pés de Vidal. A bola carinhosamente beijou a trave de Lucas Perry. Quando o Flamengo era superior no jogo, Wesley fez pênalti em Vitor Sá. Na cobrança, Tiquinho deslocou o goleiro Santos. O Flamengo foi atrás do placar e Pedro fez Perry trabalhar. Mas quando o Botafogo chegou, de novo a bola parou no fundo das redes. Dessa vez, Danilo Barbosa, de cabeça, foi o autor do gol. No início do segundo tempo, Rafael chegou duro no Cebolinha, cartão vermelho que reacendeu o rubro-negro, que colocou mais fogo na partida com gol do Léo Pereira. Gabigol teve chance de empatar. Botafogo de ampliar o placar em jogada de Luiz Henrique, sobra de Marlon e Tiquinho. Foi um presságio para Tiquinho não perdoar na chance seguinte. Com um a mais e atrás do placar, o Flamengo tentou com Pedro, mas o único que estava com a mira em dia pelo lado do Flamengo era Léo Pereira. Outra vez, diminuiu o placar. Botafogo 3, Flamengo 2. E com esse resultado aí, Botafogo isolado na liderança, 100% de aproveitamento, Gabriel. Começou Exatamente. Bem. Botafogo é o primeiro, aí vem o Fortaleza e o Palmeiras em segundo lugar. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse Botafogo, porque está surpreendendo nesse início de Campeonato Brasileiro. Já tem 10 jogos invictos e o Botafogo, que não foi bem no Campeonato Estadual, usou como preparação de acordo com o John Textor, até de acordo também com o Luiz Castro, e realmente tem dado certo nesse início de campeonato. Vamos destacar aqui também o Tiquinho Soares, autor de 2 gols, fez mais uma boa partida. Ele é aquele jogador chato, aquele jogador que é bom como pivô, segurando os zagueiros, mas também é bom de frente e ele é bom achando os outros jogadores, super eficiente, como a Bárbara falou. Então o Tiquinho Soares vem se destacando nesse início de temporada, já são 12 gols na conta do atacante. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo também, Bárbara. Eu acho que o Flamengo começou a partida muito bem, num ímpeto ofensivo enorme, e o Botafogo soube aproveitar de alguns deslizes do Flamengo. O Flamengo teve algumas saídas de bola erradas, e o Botafogo soube aproveitar muito bem disso, mas chamou a atenção que o gol do Botafogo foi justamente quando o Flamengo era muito superior na partida. E aí dá aquela tranquilidade. Depois disso, o Flamengo ficou um pouquinho nervoso, errou algumas saídas de bolas. Teve até uma chance com o Pedro, que o Lucas Perry, diga-se de passagem, também é um excelente goleiro, um excelente achado aí do Botafogo, estava jogando no Náutico na temporada passada, e o Botafogo foi buscar esse goleiro, mas o Botafogo, o Flamengo depois se achou de novo na partida, e o Botafogo achou mais um gol, logo no finalzinho do primeiro tempo, aquela cabeçada do Danilo Barbosa. E aí deu mais tranquilidade para poder atuar na segunda etapa, até que o Rafael é expulso. E aí o Botafogo, com um a menos, sabia que a pressão do Flamengo ia aumentar. E aí o Léo Pereira fez o primeiro gol do Flamengo. Que também fez uma excelente partida, Léo Pereira. Exatamente. E aí quando o Botafogo faz mais um gol, ele dá aquela abaixada no Flamengo. E o Flamengo foi com tudo ainda, teve mais um gol aí com o Léo Pereira. Mas dentro aí agora de uma maneira geral, dentro do que foi proposto, dentro das ideias do jogo, o Luiz Castro se deu melhor, não só pelo resultado, obviamente também pelo resultado, mas a proposta do Botafogo era se defender, sabendo que com quem estava enfrentando, e sair em rápidos contra-ataques com a bola no pé. E aí quando ele consegue fazer esses gols, dá tranquilidade, e aí o modelo do jogo do Luiz Castro é mais efetivo do que o Sampaoli. Eu vou falar uma opinião aqui, que queria até que você comentasse. Eu não entendi muito bem essa questão do Gerson. O Gerson não jogou, ele sentiu no aquecimento, e aí ele entra com o Ayrton Lucas. Só que o Ayrton Lucas no meio, ele é pouco efetivo, porque o Ayrton Lucas precisa de campo para poder atacar. O Everton Ribeiro, o São Paulo deu uma entrevista falando que o Everton Ribeiro não aguentaria os 90%.
então ele já teria uma substituição a menos, porque teria que tirar o Everton Ribeiro. Mas eu acho que aí era jogo para Matheus França. Matheus França tem entrado bem nas partidas. Tem estado numa fase ótima. Exatamente, porque com o Ayrton Lucas ali, você prende um jogador que estava muito bem, que estava sendo poupado de início, coloca ele no meio, onde ele não se dá bem, porque ele precisa de campo, como eu falei, precisa de corredor. Ele é muito bom quando ele chega na linha de fundo e coloca a bola na área. Então eu acho só que o São Paulo errou ao escolher o Ayrton Lucas. Se tivesse que escolher alguém, já que o Everton Ribeiro não tinha condição, que entrou muito bem também, eu entraria com o Matheus França. Eu acho que essa situação do Gerson realmente pegou o Sampaoli no susto, né? E ele teve que se prevenir em relação ali à questão das substituições, né? Como a gente colocou, que você colocou muito bem, Everton Ribeiro precisaria ser substituído, então ele já estava contando com essa ficha que ele teria que gastar, talvez não tenha feito a melhor das escolhas, né? De qualquer forma, tecnicamente falando, o Flamengo se mostrou assim um outro time, né, no comando do Sampaoli, e isso ele conseguiu manter, assim, ainda que com algumas quedas e o Botafogo sendo extremamente oportunista, aproveitando essas falhas, o Flamengo mostrou uma superioridade técnica, inclusive reconhecida pelo Botafogo, que jogou de forma mais defensiva e conseguiu fazer e realizar isso muito bem. Mas para os flamenguistas, assim, realmente já foi um outro time. Sampaoli está conseguindo colocar ali nesse comando dele a galera para trabalhar da melhor forma, né? Os talentos individuais, o talento coletivo. Foi um jogo muito bom de se ver, jogo emocionante, né? Digno de um clássico, e deu para a gente já conseguir detectar essas diferenças, né, Eu Gabriel? acho que o Flamengo ainda tem que evoluir, ainda mais na questão do esquema tático. O Flamengo, a torcida do Flamengo não gosta muito de 3 zagueiros. E ontem foi uma partida que eu também acho que não fazia sentido 3 zagueiros, porque ficaram os 3 para poder marcar o Tiquinho. Então sobravam 2. Enquanto isso, o Botafogo era superior no meio-campo. Então, ainda mais com um jogador improvisado ali no meio-campo, que era o Ayrton Lucas. O Botafogo ganhou a partida porque ganhou no meio-campo. E o Eduardo fez a diferença mais uma vez. Quando não tem o Arrascaeta, o Flamengo fica muito refém de alguém para poder criar. E aí, quando joga com 3 zagueiros, sobram 2 para marcar 1, você está perdendo gente ali no meio-campo, que poderia compor mais o time. E aí, até no jogo contra o Internacional, o Flamengo foi muito bem, porque ele jogou com 4 meio-campistas. Então, eu só também não concordo muito ainda com esses 3 zagueiros, mas eu sei que é um modelo europeu que o São Paulo traz lá, e já tem costume de jogar, assim como o Vitor Pereira também tinha. E que eu acho que talvez pode até, assim, ainda que não seja o padrão, né, brasileiro, pode até funcionar, porque o retrato do jogo realmente foi uma superioridade do Flamengo, inclusive em posse de bola, né? Momentos do jogo em que a posse de bola era de 80%, sendo que o Botafogo, com pouquíssimas finalizações, tinha sido muito mais eficiente, fez pouquíssimas finalizações, com posse de bola mais baixa e com o placar à frente. Mas eu acho que essa era a proposta do jogo do Botafogo, justamente dar a bola para o Flamengo, porque sabia que poderia resolver em contra-ataques. Então, essa superioridade também já era uma ideia, já era uma previsão do técnico do Botafogo, o Castro, que tem feito um bom trabalho agora, porque sabia que pode dar a bola para o Flamengo, tem pouco jogador ali no meio, não vai saber que não vai criar muitas oportunidades, e a gente vai ter uma chance para poder, em contra-ataque, fazer o gol. Então, essa superioridade de bola, enfim, era uma coisa já prevista pelo Luiz Castro, e ele soube aproveitar essas falhas do Flamengo para poder sair com um resultado positivo. No meio de semana tem mais jogo, tem Copa Libertadores, também tem Sul-Americana, por caso do Botafogo, e esses 2 times, o Botafogo tem ido bem até na Sul-Americana. O Flamengo perdeu um jogo, venceu o outro, precisa confirmar aí mais uma vitória e vai jogar fora de casa. Então não vai ter nem tempo para poder descansar, já tem que arrumar a casinha ali no caso do Flamengo para poder enfrentar esse jogo decisivo da Libertadores, e o Botafogo continuar nessa sequência excelente que está tendo agora no encontro com o torcedor, com o Luiz Castro. Vamos falar agora sobre os jogos de sábado, porque tivemos ótimos jogos também. Vamos começar aqui sobre a vitória do Fortaleza contra o Fluminense, porque foi uma vitória expressiva, 4-2 do Fortaleza. Placar cheio, hein? Exatamente, 4-2, poderia ser muito mais. O Fábio fez excelentes defesas, o Fluminense que também jogou com o time reserva visando esse jogo da Libertadores, mas de qualquer maneira, um Fortaleza muito bem e pegou ali o Diniz de surpresa. Ali também temos o empate do Coritiba contra o São Paulo por 1-1, o Coritiba que saiu na frente, o São Paulo empatou com o gol do Marcos Paulo. A gente tem ali a vitória do Palmeiras no Clássico, Palmeiras e Corinthians, o Corinthians ainda sem técnico, vai lembrar que o Cuca saiu do Corinthians e agora está em busca de um novo treinador, ainda não tem nada
oficializado. E o Palmeiras, né, definitivamente agora com a volta do Veiga e do Rony, que já estavam naquela expectativa, né, da volta dos jogadores. Exatamente, e os dois jogadores fazem muita diferença. Tem também ali o outro jogo movimentado, o Santos contra o América, era gol cá, gol lá, então mais um jogaço aí, Santos e América, o Santos saiu com a melhor. Destacar aqui também o Marcos Leonardo, centroavante do Santos, muito jovem, da seleção sub-20, fazendo a diferença mais uma vez, fez gol de pênalti, inclusive. Vamos destacar ali também a ótima vitória do Cruzeiro por 3-0 contra o Bragantino. E por fim, Atlético Mineiro 2-1 contra o Atlético Paranaense. E se tem vitória do Atlético Mineiro, tem gol do Hulk, com certeza. Tem que ter. O Hulk foi mais uma vez decisivo para essa vitória do Galo. E esse confronto aqui já teve na Libertadores. No caso, na casa do Atlético Paranaense, vai História ter de antiga, volta. né? Exatamente. Duelo de Atléticos, né? Rivalidade também muito grande. Hoje tem mais bola rolando, tem o jogo do Vasco contra o Bahia. O Vasco querendo confirmar a boa fase e o Bahia precisando da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Então tem um jogo aí hoje às 8 horas em São Januário. Vamos confirmar a classificação, é apenas o início da competição, apenas 3 jogos. Mas como eu falei, já tem esse líder isolado aí que é o Botafogo, seguido pelo Palmeiras e também o Fortaleza. Fortaleza e Palmeiras, de acordo com o saldo de gols, 5-2. Então o Internacional também com 7 pontos fecha o G4 e o Fluminense está ali em 5º lugar com a derrota, seguido de perto pelo Cruzeiro. Vamos destacar ali o Bahia, como eu falei, Bahia ainda não encontrou, não teve nenhuma vitória, ainda tem 2 jogos, pode encontrar o caminho hoje. E o América Mineiro também, né? Que não começou bem, perdeu pro Fluminense por 3-0. Tendo ali uma situação bem semelhante. Exatamente, perdeu mais uma por 3 gols. E aí eu vou te chamar a atenção, Bárbara. 3 jogos, 9 gols sofridos pelo América. Então uma média aí de 3 gols por jogo. Uma média bem alta. A zaga do América Mineiro precisa se encontrar, né? Precisa, tá sendo aquele alto número ao avesso, né? O que eles tinham que estar fazendo em gol, na verdade, eles estão levando. Exatamente. Vamos rapidamente mostrar também os jogos da Série B, porque teve jogos de times aqui da região, aqui de Minas Gerais. O Tombense empatou por 1-1. Também tem times de São Paulo pra gente destacar aqui. Vou destacar também a vitória do Mirassol. Uma vitória muito boa por 3-1 contra o Sampaio Corrêa. Ponte Preta empatou por 1-1. Novo Horizontino 0-0 contra o Sport. O Botafogo de São Paulo venceu o CRB por 2-0. A gente vai falar rapidamente também sobre a classificação, vamos mostrar. Vamos ver como é que tá. Porque eu falei que na Série A a gente tem um time com 100% de aproveitamento, que é o Botafogo. Olha a Série B, Bárbara. São 4 times Muito com bom. 100% de aproveitamento. Uma Série B que não tem grandes times, não tem Vasco, Grêmio, Cruzeiro, grandes times que eu falo, grandes clubes, né? Na verdade não são historicamente times. falando, Historicamente, né? Exatamente. Então tem de ser uma Série B bem disputada, né? Com surpresas. E a gente tem aí o Vitória em primeiro, Guarani em segundo, Botafogo em terceiro e o Criciúma só na diferença de saldo de gols. Tem outro time também que promete, é o Sport, que não começou bem, mas está nas oitavas de final da Copa do Brasil e tem feito uma temporada bem legal, com um destaque que é o Luciano Juba, atacante do Sport. E tomara que algum time aí realmente consiga manter essa superioridade até o final do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é um campeonato muito longo, para conseguir subir para a Série A e também subir o alto nível, né, da Série A. Exatamente, é isso que a gente espera, né, do futebol brasileiro em geral.